Pessoal, já fazia um tempo que a gente estava sem gravar, mas eu vou contar para vocês hoje aqui a história de Beppe Cororoty. Essa história ela é conhecida há muito tempo, na década de 50, quando um pesquisador renomado veio para cá. E esse nome, Beppe Cororoty, ele fala do aquele que vem do céu. Esse é o nome falado na linguagem dos índios Kayapós, na nossa cultura aqui. Para quem não sabe, a gente fala aqui da região amazônica. Algum tempo sem gravar. E aproveitando também, antes de falar disso, vou mostrar para vocês aqui uma realidade que pouco está sendo mostrada. Ó. Os nossos rios secos, realmente a pesca parada. A gente sabe que está ocorrendo hoje aqui, não está sendo comentado, não está sendo falado. Existe meio que um cala-boca para quem fala a respeito disso, normalmente não é divulgado. Então a realidade é essa aqui. Muitas das vezes a gente gravou aqui, eu gravei aqui, mostrei esse rio cheio. Esse aqui é um braço, tá, de rio, um efluente. E aqui já alimentou muitas famílias, já teve muita pesca. Ali naquele poço a gente costumava pescar sempre para tirar alimento. E hoje em dia é essa situação que se encontra. A realidade é essa. E eu nem vou falar das queimadas, eu não vou falar da fumaça, eu não vou falar de nada disso, porque eu acredito que para quem consegue pesquisar de forma independente, sabe da realidade. Sabe que o que está acontecendo aqui hoje nunca aconteceu na nossa história aqui. E o cenário está muito ruim. Foi a maior seca, o período de fumaça, o período de queimadas mesmo. A floresta, como a gente nunca viu antes. Muitas pessoas que viviam daqui, sobreviviam daqui, estão tendo problemas. E a realidade é essa. Mas não vamos focar muito nesse assunto nesse vídeo. Se você quiser que a gente fale a respeito disso aí num outro vídeo, deixe escrito aí embaixo nos comentários. Caso não, vamos fazer como a maioria das pessoas, fechar os olhos e fazer de conta que nada disso está acontecendo. Agora vamos lá. Beppe Cororoty é uma história antiga, mas não é uma lenda. Ela é retratada e tem um reconhecimento, inclusive, no Museu do Índio. Eu vou procurar um lugar aqui para sentar, para contar essa história para vocês de uma forma mais confortável aqui. Pessoal, eu vou tentar contar essa história da melhor forma possível. Algumas das coisas eu não me lembro muito bem. Essa história ela é repassada pelos nossos antepassados e eu ouvi também, inclusive, dos meus avós. Mas a história é o seguinte: por volta do ano de 50, um homem que chamava João Américo Peretti, um nome de grande nome, conhecido na Fundação do Índio, ele veio para a região aqui de Redenção, que é no estado do Pará. E nessa região existe um rio que chama Rio Fresco, e existia uma tribo lá, que chamava Mebengocré, uma tribo conhecida hoje por outro nome, que chama Kayapós. Se você já ouviu falar, a tribo Kayapós, ela é muito conhecida aqui na região. Então aqui, para quem não conhece o canal, mais uma vez eu me apresentando, meu nome é Diego Patrese e eu falo aqui diretamente da região amazônica. Portanto, se eu esquecer alguma coisa, se eu deixar de comentar algum assunto, lembra, é uma história que é passada boca a boca, então a gente ouviu de várias formas de diversas pessoas. O que eu ouvi é que quando ele chegou aqui na região, ele foi encontrar com a tribo dos Mebengocré e aí eles viram uma celebração lá, que estava ocorrendo naquele período, que ela é feita anualmente, e os índios estavam dançando em festival, fazendo ali uma brincadeira. De repente ele viu uma figura muito estranha sendo representada ali. Ele viu um índio com uma roupa fechada, com uma viseira na frente, semelhante a um olho, e uma roupa bem larga. Para quem consegue hoje pensar nisso aí de outra forma, você teria essa lembrança semelhante à roupa de um astronauta. Isso mesmo, só que na década de 50 e numa tribo no meio da Amazônia. Então a tribo do Mebengocré era uma tribo muito bem receptiva. E quando ele perguntou do que se tratava aquilo, ele quis indagar os índios a respeito de o que era aquilo, o que realmente representava aquela figura. E os índios disseram para ele que aquela figurinha especial ali não era uma lenda, mas era a celebração em memória de um antepassado deles que viveu naquela região. Essa figura se chamava de Beppe Cororoty, que quer dizer na língua dos Kayapós, aquele que vem do céu. Beppe Cororoty, segundo eles, há muito tempo atrás ele teria vindo e chegando na região, os índios estavam caminhando na floresta e chegando na serra, eles começaram a sentir um cheiro estranho. Então quando eles subiram a serra, caminhando ainda, eles chegaram mais próximo, o cheiro ia aumentando, um cheiro bem esquisito, um cheiro bem diferente. E eles não desistiram, continuaram caminhando por várias horas aqui. Então, quando eles subiram a serra,
eles perceberam que havia uma figura muito esquisita, muito estranha. Uma figura humanoide, né? Um homem, só que muito grande, com uma roupa toda branca, grande, forte, e um olho só na frente segurando um bastão, que era um cajado, eles chamavam de um cajado mágico. Que o que ele tocava com aquele cajado ali desintegrava. Na linguagem deles, aquilo ali fazia sumir na mesma hora. Então os índios viram aquilo como uma grande ameaça e tentaram atacar aquela figura. Quando eles foram para cima daquela figura, a figura apenas ficou parada e eles tentaram atacar com lança, com flecha, e nada conseguiu parar a figura. Ele apenas ficava parado e empurrava os índios, e os índios caíam, muitas vezes já desmaiados. Tá chegando aqui um amigo meu, pessoal. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. É um índio, inclusive. Tá chegando ali, ó. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Como é que o senhor tá? Tá certo. Então, deixa ele vir aqui. Se ele chegar aqui e conversar um pouquinho, eu vou fazer uma pausa, mas depois eu volto. Mas então, aí eles lutaram ali com aquela figura que nem se movia. Então, quando eles perceberam que não tinha como vencer, eles saíram dali e foram embora. Aqueles que estavam desmaiados, o Beppe Cororote foi lá, acordou, e aí então eles puderam ir embora também, fugiram quando acordaram. Mas, bom dia, como é que o senhor tá? E o rio? Seco, né? Ok, pessoal, voltei aqui. Estava conversando com meu amigo. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que vive aqui na região também há muito tempo, uma tribo muito antiga. Mas voltando lá, então, aqueles que estavam desmaiados, o Beppe Cororote tocou com cajado e eles voltaram ali, com bastão, vou chamar de bastão. Passado um tempo, os índios começaram a chamar aquilo de Serra Proibida, pelo confronto que eles tinham tido com aquela criatura. Mas ainda assim, depois de algum tempo, eles voltaram, subiram a serra novamente. Mas aí, antes de chegar no cume, eles olharam para o rio, para a beira de rio, né? E viram que tinha alguém tomando banho lá. E eles viram que era um homem diferente da cultura deles, era um homem diferenciado, era um homem branco, bem alto e magro, só que musculoso, extremamente musculoso. E parecia um homem comum, só que com a pele bem clara. Então eles se aproximaram dele e, por mais que tivesse problema com o idioma, eles conseguiram se comunicar. E aí eles deram para ele o nome de Beppe Cororote. E aí eles, conversando da forma que eles conseguiram se entender, eles entenderam que ele não era uma pessoa ruim. E ele explicou também para os índios que aquela figura que eles tinham atacado lá em cima era ele. Só que aí os índios falaram, não, quem a gente atacou era uma figura grande, era um homem forte que estava com um bastão e tudo. E ele explicou que aquilo na verdade era um traje, era uma roupa. E aí os índios, mesmo não acreditando, quando eles olharam para o lado, eles viram de uma forma inexplicável aquele traje em pé, esticado, né, flutuando. E aí eles tentaram entender o que tinha acontecido, mas não conseguiram entender. Então eles mostraram para ele que aquilo na verdade era um traje, e quando ele vestiu, eles entenderam que era ele. E a partir daí começou uma certa amizade. Aí eles chamaram o Beppe Cororote para morar com eles, e o Beppe Cororote foi para a aldeia. Na aldeia ele ensinou para eles técnicas de combate, de guerra, de lutas, de autodefesa, porque os índios não passassem por um problema com outras pessoas que eles não conseguissem se defender. Então a tribo Kayapó acolheu ele ficou um tempo lá e acabou que se apaixonou por uma indígena. Ele casou com ela e teve um filho. Depois a criança foi crescendo, Beppe Cororote já caçava com os índios, já ensinava a ele, já plantava, trazia semente, cuidava da terra. Mas em um determinado momento o comportamento dele foi mudando, ele foi ficando diferente e os índios começaram a perceber. Num dia, durante uma caçada, Beppe Cororote teve um desentendimento com os índios e aí discutiu e entrou para dentro do mato. E aí eles não foram atrás dele, mas perceberam que alguma coisa tinha acontecido diferente. Quando ele volta dessa ida para o mato, ele já vem diferente, pinta o rosto dos filhos dele todo de preto, pinta o rosto da esposa dele de preto e se afasta dos indígenas. Tem uma discussão mais uma vez com os índios, pega a família dele e sobe a serra. Quando ele sobe a serra, os índios observam de baixo uma grande luz e atinge ele e a mulher dele e leva os dois. E aí eles veem uma carruagem de fogo, sobe e leva o Beppe Cororote e a esposa dele, a criança fica.
Passado muito tempo depois, muitos anos depois, a tribo sempre comenta sobre aquele homem que tinha vindo e tinha ensinado coisas para eles. A tribo começa a viver normalmente a vida dela, essa vida que segue, né? E os índios começam a contar isso como lenda. Só que aí a tribo começa a adoecer, inexplicavelmente eles começam a ter doenças e a tribo começa a morrer. O filho que tinha ficado cresce e essa criança ela ouve falar tanto do pai que ela vai para o mesmo local onde eles avistaram ele tomando banho, mais uma vez se pinta todo de preto, faz um ritual. Dentro da cabeça dela, ela chama, dentro da mente dela, ela chama pelo Bep-Cororote. E aí, passado algum tempo depois, eles veem a mesma carruagem de fogo chegando, um barulho imenso, estrondoso, e aí logo depois desce Bep-Cororote. Bep-Cororote pede desculpa pelo comportamento, pede desculpa por ter queimado a floresta, por ter discutido com os índios. Ensina os índios, ele traz sementes, cura todos os índios da tribo Kayapó, ensina eles como viver num local só, porque até aquele ponto eles eram nômades, então ele ensina eles a trabalhar a terra com o plantio da mandioca, plantio de outras hortaliças, de tubérculo, para que eles conseguissem se alimentar daquela terra e não precisassem ficar indo de lugar em lugar procurando alimento. Então ali ele começa a formar uma nova cultura entre os Kayapós. Então quando Bep-Cororote vê que eles estão prontos, Bep-Cororote pega o seu descendente, pega a criança, a esposa e mais uma vez vai embora. E dessa vez ele não volta mais, mas o nome dele ficou durante todos esses anos e até os dias de hoje na tribo. Então é feita uma celebração anualmente, onde é feita uma dança e aí uma figura vem representando ele com o cajado na mão, com o bastão e dança junto com as outras pessoas. É bem intrigante. Para quem observa isso de fora, vai associar imediatamente aquilo a um astronauta, porque a primeira mão realmente é o que parece. Mas é bem difícil a gente imaginar que um astronauta pode ter tido contato com uma tribo no interior do estado do Pará, no meio da floresta amazônica. Então, o mais curioso, um tempo depois, duas crianças da tribo Kayapós foram no Museu do Índio e aí participaram também de um passeio onde apresentaram para elas imagens da cultura do homem branco e onde mostraram para eles o pouso da Apollo 11 com Armstrong pisando na Lua. E quando ele viu o astronauta com aqueles trajes, eles falaram que aquilo era exatamente semelhante ao Bep-Cororote. Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa história. Ela não é uma lenda, é o que ocorreu na região. Isso aí tem dados, você pode pesquisar. Eu sempre conto coisas da região aqui, coisas curiosas. Evito contar de algumas outras coisas que podem ser ridicularizadas, mas eu trago sempre coisas que eu acho que é importante para vocês conhecerem. O nosso vídeo de hoje é esse. Eu peço que vocês, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ajude a gente a divulgar esse canal. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dê um dislike. E se possível for, deixe um comentário do que você quer que a gente fale no próximo vídeo aí. Se você quer saber mais da região ou se você quer saber um pouco mais sobre preparação. Pessoal, a volta do Messias está próxima. Toda a honra e toda a glória é do Criador. Eu encontro vocês no próximo vídeo. E inscreva nesse canal que a gente tem muita coisa pela frente. Até breve.